O mundo dos jogos vem crescendo há vários anos, conquistando o público desde crianças até adultos. E claro que não demorou muito para Hollywood pôr seus olhos em cima desse mundo, e você já deve saber que isso não deu muito certo. No vídeo de hoje vou te mostrar as piores adaptações de jogos no cinema. Então já vai sentando o dedo no like, se inscreva no canal e prepare-se para o show de horrores que vou te apresentar hoje. Abrindo o quinto lugar, um filme que pouca gente deve se lembrar, mas eu, como fã dos jogos da franquia, fiquei traumatizada quando criança. O filme Final Fantasy Spirits Within foi lançado em 2001, e logo de cara prometia aos fãs uma animação épica, pois o longa seria produzido pela mesma empresa que fazia os games, que na época eram referência em qualidade gráfica nas animações dentro do jogo. Os custos do filme foram absurdos, sendo o segundo filme mais caro a ser lançado até então, perdendo só para Titanic. E essas notícias foram dando mais e mais esperanças aos fãs, pois percebiam um grande empenho da empresa em entregar um produto épico. O problema foi que quando lançado, todos perceberam que o filme não tinha nada de Final Fantasy. Literalmente o único ponto em comum com os jogos é o nome. A trama é uma ficção científica genérica onde fantasmas alienígenas ameaçam a vida na Terra. A qualidade da animação é duvidosa até mesmo para a época, e os personagens são completamente sem carisma. É provável que se os jogos da Square não tivessem ido tão bem naquela época, ela teria falido por conta do desastre que foi esse filme. Lembro de na época, eu e meu irmão empolgados quando vimos na locadora um filme com o mesmo nome de um jogo que passávamos horas e horas jogando. E já naquela época percebemos que havia algo errado e que aquele filme era um erro. Continuando com a lista, temos um caso bem particular. Em 1995, lançavam nos cinemas a adaptação de um dos jogos mais polêmicos por conta de sua violência, Mortal Kombat. O filme é ótimo, as lutas são muito bem coreografadas, os atores até que entregam uma atuação decente, os efeitos são práticos. Então até que envelheceram bem para um filme com quase 30 anos. Mas se ele é tão bom assim, o que ele tá fazendo nessa lista? Bom, na verdade vamos falar da continuação desse filme, Mortal Kombat, a Aniquilação. Sempre que algo faz sucesso, os produtores se empolgam e já tentam anunciar continuações e produtos derivados. Qualquer coisa para potenciar o lucro daquele produto que está indo bem com o público. E com Mortal Kombat não foi diferente. Resumindo muito, o filme possui uma trama genérica, atuações completamente esquecíveis e os efeitos especiais não vou nem comentar. Lembro de ver esse filme quando criança, passando na tela de sucessos em uma sexta-feira à noite. E eu, ainda uma pequena criança, já notando quão porcaria eram aqueles efeitos. Caso você tenha visto esse filme quando era mais novo, não o reveja agora. Pode ser que ele estrague qualquer memória afetiva que você ainda possa ter com essa obra. Horrível. Horrível. Horroroso. Abrindo nosso pódio, vamos com uma das mais antigas adaptações de jogos, talvez a primeira aqui no Ocidente, o filme do Super Mario. Se você já ouviu falar dele, sabe o quão porcaria esse filme é, mas colocamos em terceiro, porque vamos dar um leve desconto por serem os pioneiros a fazer algo do gênero. Se você lembra da história nos jogos, se liga na sinopse do filme. Há muito tempo a Terra era dominada pelos dinossauros e ninguém os incomodava, pois não havia gente. A vida era boa num lugar que, após 65 milhões de anos, passou a se chamar Brooklyn. Então algo inesperado aconteceu, pois um meteoro gigante atingiu a Terra e os dinossauros foram exterminados. Entretanto, o impacto criou uma dimensão paralela, onde alguns dinossauros sobreviveram e se tornaram uma espécie inteligente e agressiva, como nós. Brooklyn, 20 anos atrás. Na porta de um convento é deixado um ovo, que é recolhido pelas freiras e dele nasce uma criança. Brooklyn, dias atuais. Os encanadores Mario e Luigi Mario vão para essa dimensão paralela para salvar Daisy, que foi levada para Dinohattan, onde os habitantes evoluíram dos dinossauros. Lembra dessas partes nos jogos? Não? Ah é. Pode ser porque isso não existe em lugar nenhum nos jogos da Nintendo. Entendemos o desafio de adaptar algo tão grandioso quanto um mundo já estabelecido em outra mídia para o cinema, mas não acho que precisavam inventar tanta maluquice, concordam? Por sorte eu não tive o desgosto de ver esse filme quando era mais nova, só fui descobrir da existência dessa monstruosidade depois de adulta.
No segundo lugar, decidimos colocar 2 filmes que foram inspirados nos mesmos jogos, que foram um sucesso especialmente nos fliperamas. Falo de Street Fighter. Esse é um ótimo exemplo de americanização de uma obra oriental. No filme, o protagonista, interpretado por Jean-Claude Van Damme, é o personagem Guile, dos jogos. Bom, e sabe os personagens Ken e Ryu? Aqui eles são 2 vigaristas que ganham a vida aplicando golpes, além de várias outras descaracterizações grotescas que acontecem por todo o filme. O mais engraçado é que, durante a luta final, os personagens aparecem vestidos conforme os personagens em que foram inspirados, e não há justificativa que explique isso. Eles simplesmente em uma cena usam uma roupa qualquer, e na outra estão de acordo com as vestimentas originais. É como se somente no final do filme a produção se ligou de que se tratava de uma adaptação vinda do mundo dos jogos, e que seria bom trazer algo que fosse fiel à mídia original. Outra adaptação para os filmes que veio desses jogos é o Street Fighter, A Lenda de Chun-Li. Enquanto o primeiro foi uma versão americana e quase cômica dos jogos, esse aqui é algo totalmente sem personalidade, sendo uma péssima adaptação de um jogo e um péssimo filme de luta. E por falar em lutas, meu Deus, que cenas horríveis! As lutas parecem que não foram ensaiadas, como se deixassem os dublês improvisarem enquanto gravavam, além de efeitos visuais grotescos. Esse segundo filme não é memorável nem para ser alvo de chacota. É algo completamente esquecível e que admito que antes de fazer a pesquisa para esse vídeo, eu nem me lembrava que ele existia. Como o nome sugere, a história é toda focada na personagem Chun-Li, que é uma das personagens mais icônicas e lembradas da franquia. Porém, no filme, a personalidade dela é bem qualquer coisa, nada que vale a pena ressaltar. O vilão no longa é o mesmo dos jogos, Bison, e essa é a única semelhança entre o personagem dos jogos e do filme, o nome. Infelizmente, após o fracasso nas bilheterias, as esperanças de que haveriam novas adaptações de Street Fighter no cinema são nulas. E no nosso primeiro lugar, vou trazer uma franquia de jogos que todas as adaptações para o cinema foram uma porcaria. Falo da série Resident Evil, começando com 6 filmes dirigidos pelo Paul W.S. Anderson. São filmes ruins? Talvez não. Mas se parecem com os jogos que serviram de base? Também não. Esse é mais um claro exemplo de quando os produtores escolhem um nome já famoso e com uma fã-base estabelecida na esperança de conseguir algum dinheiro fácil. No filme vemos a protagonista Alice, acordando em meio a uma mansão misteriosa e descobrindo que ali é uma fachada para uma empresa sinistra, que fabricava armas biológicas. Mas algo dá errado e todos ali são infectados e transformados em mortos-vivos. Dali em diante as coisas escalonam um pouco. A cidade onde fica a mansão também é infectada, se tornando um verdadeiro apocalipse zumbi. Mas ali já vemos alguns pontos estranhos. A personagem Alice demonstra estar mais habilidosa, mais forte e mais rápida que um ser humano normal, pois ela foi infectada, mas o vírus se fundiu ao DNA dela, dando a ela habilidades sobre-humanas. Lembra disso nos jogos? Não tem. Inventaram a protagonista para as adaptações dos filmes. Mas calma, isso vai ficando pior. No terceiro filme o apocalipse é global, e por conta do vírus, o mundo está enfrentando uma seca nunca vista. E sabe a Alice? Agora ela, além das habilidades sobre-humanas, também possui poderes psíquicos. E esqueci de te dizer, nos filmes, os clones são comuns, então durante a história, Alice acaba juntando um exército de clones seus, para poder invadir a Umbrella. O último filme deu um fim a essa história mal feita, cheia de buracos e remendos. Pelo que é explicado lá, os membros da Umbrella decidem soltar o vírus no planeta, para acabar com boa parte da população enquanto eles hibernam. Quando a população toda morresse, eles voltariam para usufruir de um mundo limpo e menos populoso. Por fim, o vilão é derrotado, e um antivírus solto na atmosfera, matando os infectados que entram em contato. Como disse, não seriam filmes ruins, caso tivessem outro nome e não carregassem o peso de uma franquia já estabelecida nos jogos. A falta de conexão com o universo que serviu de inspiração além da história sofrível, renderam para essa série o primeiro lugar na nossa lista, que apesar da qualidade duvidosa, ainda serviram para fazer algum dinheiro ao estúdio, o que justificou tantas continuações. Depois da primeira série de filmes, o diretor Johannes Roberts decidiu que era hora de fazer um reboot, ou seja, começar de novo a contar essa história. Ele prometia ser mais fiel aos jogos e trazer uma história mais focada no terror e menos na ação. O problema é que, diferentemente da série de filmes anteriores, esse aqui não serviu nem para pagar as contas, sendo um fracasso de bilheterias também.
E não é para menos, o filme é horrível, as atuações são medíocres e a história, que supostamente seria uma adaptação dos 3 primeiros jogos da franquia, é fraca e sem muita explicação. Pessoalmente para mim o que mais doeu foi ver o Leon, meu personagem favorito, ser descaracterizado. Ele é quase que um alívio cômico durante o filme. E é bem provável que Resident Evil, Bem-vindo a Raccoon City, seja o pior filme de 2021, e para mim, é com certeza o pior filme feito a partir de um jogo, pois haviam milhares de possibilidades que fariam desse filme algo melhor. Bastasse que ouvissem os fãs, assim como fizeram os produtores de Sonic, que mudaram o primeiro visual do ouriço após duras críticas na internet. E diferente dos outros nomes que passaram nessa lista, se trata de um filme recente, feito com orçamento e com vários exemplos de sucesso sobre como fazer uma adaptação decente. Para não dizer que o filme é um desastre completo, alguns cenários do longa são idênticos aos dos jogos, como a mansão e a delegacia. Mas me diz aí, você já assistiu algum dos filmes dessa lista? Concorda com o nosso ranking? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Ficamos na esperança de um futuro onde as histórias dos jogos serão respeitadas, dando origens a filmes memoráveis. Admito que hoje em dia, quando eu ouço que algum jogo será adaptado para o cinema, eu já fico com um pé atrás. E bom, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo, com tudo que você precisa saber da cultura pop.